Cara nova, né? Glória a Deus, boa noite a todos. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui. Escolheram a melhor parte. E disso de nenhum de nós que estamos aqui será tirado, né? Glória a Deus, porque buscamos o Senhor, buscamos a sua face, a sua presença, a sua palavra. E ela nos edifica, nos fortalece, né? E nos fortalece e edifica para que as portas do inferno não se prevaleçam contra ela, né? O Senhor está edificando a sua casa, o Senhor está edificando a sua igreja, está edificando a tua vida, edificando a tua família. E graças a Deus que isso não nos será tirado. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Deus começou essa boa obra, Ele vai terminar. Deus colocou nos nossos corações tanto querer quanto realizar. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E eu vou falar um pouco também sobre a caminho do céu. Não da mesma forma do pastor Hélio, com outros versículos, outro entendimento que Deus falou no meu coração. Mas estamos aí nessa caminhada, nessa jornada, e nós vamos chegar lá. Amém? Glória a Deus. Se você crê nisso, então abra comigo a palavra de Deus em João. Se cremos que Jesus começou a boa obra e vai terminar nossas vidas, nós podemos então declarar o que Ele declarou. Um versículo que brotou no meu coração quando o pastor Hélio falou comigo, explodiu e vai abençoar muito a tua vida também. Amém? Em João 3, versículo 13, ele fala assim, todo mundo lá? Chegou? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E na minha Bíblia, Ferreira de Almeida, ela continua, em algumas para aí, mas na minha continua dizendo que está no céu. E quando Deus me trouxe essa palavra, isso me trouxe muita paz, porque é uma obra consumada. É algo que não será tirado da gente. É algo que Deus fez, consumou e já nos colocou lá. Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos assentados em lugares celestiais. Cada um de nós que estamos em Cristo Jesus. Cada um de vocês que estão aqui, estão nessa caminhada, creem, estão crendo na fidelidade de Deus, na promessa de Deus, na aliança de Deus, na presença dEle nas nossas vidas, pois nós somos templo sagrado do Espírito Santo. Nós temos que ter essa certeza de que Deus começou a boa obra e Ele vai terminar. Por isso Jesus deu essa declaração, porque Ele cria que Ele veio aqui com um objetivo, com um propósito, e Ele ia cumpri-lo e ia voltar para o Pai. Assim como Ele fez a oração em João 17, Ele disse para Deus, Pai, me glorifica com a glória que eu tinha antes, junto contigo. Porque era esse o objetivo que Ele tinha. E nada poderia pará-lo, nada poderia detê-lo, porque Ele tinha algo no coração dele já arraigado, fundamentado, e ninguém ia poder pará-lo. Porque uma pessoa que tem uma decisão, toma uma decisão, ninguém segura, ninguém para. E quando você tem isso revelado por Deus no teu coração, tem esse objetivo, e a gente vê em vários homens de Deus no Antigo Testamento que tomaram decisões, como Daniel, não se misturar com as iguarias do rei, e tantos outros, vocês viram que eles alcançaram os seus objetivos. E cada um de vocês que estão aqui e que nos assistem pela internet, eu creio que também tem esse objetivo firmado no seu coração. Então, nada vai poder parar você. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, temos que ter essa certeza. E isso me trouxe paz, isso me tira toda a ansiedade. Isso me faz descansar no Senhor. Amém? E isso cada um de vocês também pode ter essa certeza no teu coração. O Senhor é com vocês e todos nós já estamos assentados com o Senhor. E eu quero falar um pouco aqui sobre a vida de um homem, que Deus também começou uma obra na vida dele, tomou ele com um propósito e fez ele chegar ao objetivo que ele tinha. E aqui vai ter alguma coisa aqui que Deus fala para cada um de nós que nós devemos fazer, que é em Gênesis, vem comigo rapidinho, vou falar um pouco aqui sobre a vida de Noé. Gênesis 6. Aqui Deus vem conversando com Noé sobre a criação, que se tornou iníqua, que
o pecado já estava muito alto naquela época, Deus até se arrependeu de ter criado o homem, de ter feito o homem. Então Deus diz para Noé construir uma arca, porque ele ia destruir toda a humanidade, né? Então Noé atende o chamado de Deus, como cada um de nós aqui atendemos o chamado de Deus, amém? E estamos nessa construção. Mas um versículo aqui, que Deus falou muito no meu coração, que foi um alerta daquilo que nós devemos fazer, vem do versículo 14, a partir do versículo 14, que fala: faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetará ou revestirá com betume por dentro e por fora. E aqui o Senhor me levou, né, em Lucas. Vem comigo a Lucas agora. Evangelho de Lucas. Porque aqui viria, né, não adianta só fazer a arca com madeiras, e ali com certeza haveriam frestas, né, e que a água iria entrar e iria inundar toda a arca. Então precisava revesti-la com algo, revesti-la com, aqui no caso, né, com betume. E ela precisava ser revestida por dentro e por fora, para ela ficar fortalecida e a água não entrar nela e fazê-la afundar, né? E assim também cada um de nós devemos ser fortalecidos para que as águas do mundo, para que as provações do mundo, as tentações também não venham encher nossas vidas e também nos fazer afundar. Amém? Então veja o que está escrito aqui em Lucas, versículo 24, capítulo 24, desculpa, no versículo 49. Que diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então há necessidade de todos nós sermos revestidos, cada um de nós, do poder de Deus, para que as pressões do mundo, como iria fazer na arca, as águas que lá estariam, né? Porque a gente vê as tempestades que acontecem hoje em dia, né? Enche um pouco as ruas, enche alguns bairros. Imagina uma tempestade para encher todo o planeta. Uma montanha de 2.000 metros de altitude. Imagina a pressão que iria fazer naquela arca. A arca ali simboliza Jesus, amém? A arca é Jesus, Noé estava em Jesus, nós estamos em Jesus. Então, a pressão ia ser muito forte, ele precisava ser revestido de poder, esse poder para poder a pressão de fora não entrar para dentro da arca. Então, nós também devemos ser preenchidos desse poder, que é a promessa de Deus, que é o Espírito Santo em nós. E lá em Atos, no dia do Pentecoste, no qual veio sobre nós, sobre a promessa, sobre a humanidade, sobre cada um de nós que hoje estamos aqui, recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós fomos revestidos por dentro, para que as pressões do mundo não venham nos contaminar, não venham entrar em nossas vidas e nos guiar, no caso aqui, para o fundo do poço, como iria acontecer também na arca, né? Se a água entrasse sobre a arca, ela iria afundar na hora que a água viesse sobre ela, para, em vez dela subir, sendo protegida, no caso aqui da arca, pelo betume. Então, nós fomos revestidos por dentro. Agora nós precisamos ser revestidos por fora, porque só por dentro não seria o suficiente. Senão Deus teria mandado Noé apenas revestir por dentro. Mas também nós precisamos ser revestidos por fora também. Aí você vem comigo aqui agora em Efésios. Em Efésios 6, Paulo aqui nos escreve sobre revestirmos com a armadura. Porque Jesus o que falou? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca.
E ela, então ela precisa ser revestida, ela precisa ser fortalecida, né? Para quê? Para contra os intentos do maligno, as tentações do mundo, as setas que o inimigo lança sobre cada um de nós, né? As tribulações que nós temos no dia a dia. Então nós precisamos ser revestidos dessa armadura que fala aqui, no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a gente tendo revestido por dentro, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, nós estamos guiados por Ele, o Espírito Santo vai ouvir tudo que Ele vai receber do Pai, vai testificar nos nossos corações, vai nos direcionar, vai nos manter firme na direção que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo. E nós vamos precisar de quê para isso também? Ser revestido da armadura, porque o inimigo vai se levantar. Ele não vai permitir simplesmente você pegar uma estrada, tranquilo, e ir em direção aos céus. Ele vai tentar de todo jeito, forma e maneiras te impedir de chegar lá. Mas Jesus já tirou todas essas barreiras da nossa frente. Jesus já colocou, né, tudo que era contra nós, né, na cruz do Calvário. Lá foi exterminado, lá foi acabado, lá Ele envergonhou o nosso inimigo, né, o assolador de nossas almas. Ele foi destronado naquele momento ali na cruz do Calvário, né? E fortaleceu e justificou a cada um de nós. Então essa é a nossa parte. Deus fez a parte dele, consumou a obra na cruz, colocou o Espírito dele dentro de nós, fortaleceu-nos por dentro, e agora há essa necessidade de nós estarmos fortalecidos por fora. Essa é a parte que cabe a cada um de nós. Foi isso que Jesus fez quando ele foi tentado no deserto. Ele passou durante 40 dias e 40 noites sendo tentado. Em Marcos diz que ele foi tentado os 40 dias e 40 noites. Os outros evangelhos dizem que ele foi tentado apenas quando ele teve fome. Mas ali ele foi tentado os 40 dias. E qual foi a resistência de Jesus? Ele está revestido de poder, porque ele foi para o deserto no poder do Espírito Santo. E lá ele foi tentado durante os 40 dias. E como foi a tentação? Palavra. O diabo lançava a palavra, acredito eu, nos 40 dias, porque ele foi tentado os 40 dias. A Bíblia só relata, né, a partir do momento em que Jesus teve fome, e o diabo foi ali e tentou, mas você vê que nas 3 tentativas, que parece que foi nos últimos dias, no último dia, Jesus está ali confrontando o diabo com a palavra. E por isso nós temos que estar fortalecidos na palavra de Deus, né? Crendo pela fé, na fidelidade de Deus, na fidelidade do Pai, que Ele irá nos sustentar, que Ele irá estar conosco todos os dias de nossas vidas, que Ele nunca vai nos abandonar, né? Que Ele vai cumprir toda a sua promessa, a sua aliança, né? Porque Ele é fiel. E isso Jesus tinha a certeza no coração dele. E por isso ali ele se sustentou, ele foi sustentado, né? O Espírito Santo fortaleceu, e o inimigo tentou e não conseguiu. Né? Tem até um louvor que fala, né, Rafa? O inimigo pelejou, mas não conseguiu, né? Sou muito bom para cantar não, pastor Rafael aqui, depois dá mais uma palhinha, mas essa é a tentativa do inimigo. Ele vai tentar a todo tempo, e vai se levantar na nossa casa, na nossa família, com os nossos parentes, no nosso trabalho, na sua faculdade, né? No ministério, na igreja, em qualquer lugar. Ele vai se levantar, ele vai tentar, mas você tem que estar firmado. Você tem que botar para fora toda a obra que Jesus Cristo fez na tua vida, né? Que Ele te fortaleceu, que Ele te transformou, que Ele te capacitou, né? Os dons estão dentro de você, a palavra de Deus está dentro de você, a unção está dentro de você, os dons estão dentro de você, Jesus está dentro de você, o Deus está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Então, toda a capacitação que nós necessitamos e precisamos para enfrentar o inimigo, que já é derrotado, nós temos.
e podemos chegar até o fim. Amém? Seja a gente partir para lá ou ele voltar. Tanto faz. Se ele nos chamar, nós vamos. Se ele vier, nós vamos também. O importante é estarmos firmes, né? Porque quando Jesus vier, porventura ele achará fé na terra, ele vai achar fé aqui. Na academia da fé ele vai achar. Tem achado, tem nos encontrado nesse caminho. Amém? Glória a Deus. Eu quero mostrar para vocês também aqui um pouco dessa tempestade, dessas águas que bateram na arca, né, nos nossos dias de hoje, que Jesus falou e que também depois Paulo fala numa das cartas. Né, o que seriam essa tribulação, o que seria essa pressão que o mundo faz para que a gente desista, para que a gente não continue crendo, não continue na fé, né, porque a palavra de Deus diz que só não vamos receber se a gente desfalecer. Se cada um de nós aqui, por algum momento, a gente desistir das bênçãos de Deus. Porque, na verdade, tudo já nos foi dado, tudo já foi feito. Então, você só não vai receber se você desfalecer. Mas, em nome de Jesus, todos nós vamos continuar firmes no caminho para o céu junto com Jesus. Amém? Então, abra comigo aqui em Mateus, versículo 23. A gente vê que uma das informações que chegam até nós, isso nos faz abalar, né? Eu falei 23? Não é o versículo 23. Deixa eu dar só uma conferida aqui rapidinho. É o capítulo, não é o capítulo 23. Capítulo 24. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Faz parte. Faz parte. Né? Amém. Glória a Deus. Então, no versículo 4, vamos partir do versículo 4, que diz: E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então a gente tem escutado no nosso dia de hoje, guerra, rumores de guerras. Isso é uma coisa mais ampla no mundo, mas também nós temos ouvido no nosso bairro, assaltos, assassinatos, roubos, né? Tudo isso vai fazendo com que a gente fique abalado, né? E tenta nos abalar para que a gente não saia de casa, para que a gente não venha à igreja, para que a gente não evangelize, para que a gente não leve essa verdade, né? Que é a palavra de Deus, que é libertadora, que é transformadora, que abençoa a vida, que nós estamos vivendo isso para outros que a gente sabe por aí, né? E chega até nós, de pessoas que hoje em dia não saem nem de casa, né? Tantos distúrbios. Por quê? Por causa dessas informações, né? Essas águas que batem e a pessoa que não tem esse fortalecimento em Cristo, né? Que não está revestido por dentro e não tem a armadura de Cristo, elas acabam perecendo, né? E se nós também não tivermos firmados na palavra de Deus, a gente não vai também levar essa verdade que vai libertá-los, porque eles também estão precisando de ajuda. A igreja foi chamada para fora, né? A gente tem que ir até as pessoas, nós temos que ser esse testemunho, né, da obra que Jesus fez nas nossas vidas, dessa transformação e desse poder que nós temos de enfrentar o maligno, enfrentar toda essa situação e se levantar contra ela no nome de Jesus e tirar isso das nossas vidas e também sair das vidas deles, né? Porque todo esse confronto é na mente. Gideão foi considerado um homem valente, não porque ele foi lá malhar o trigo no lagar. Antes, ele teve que enfrentar tudo, na mente dele. Um exército lá e ele teve que se levantar dizendo, não, eu vou enfrentar. Eu vou me levantar. Eu não vou me acomodar com essa situação, não. Eu vou lá e vou malhar o trigo.
no lagar, e seja lá onde for, onde tivesse qualquer canto, ele ia fazer. Mas ele se levantou contra um pensamento, contra uma opressão que batia na mente dele e de todos os outros que estavam lá também. Mas ele foi valente ali, no momento em que ele tomou uma decisão de se levantar, e sabendo, será que ele não sabia muito não, né? Que depois ele, ele chegou e, não, Senhor, eu sou pequenino, sou fraco, mas Deus estava com ele ali. Deus estava colocando no coração dele tanto querer quanto realizar. Claro que estava. Senão ele não iria se levantar. Mas Deus estava ali com ele. E pela fé ele se levantou e foi lá malhar o trigo no lagar. E Deus foi e falou ao coração dele: tu é homem valente, tu é homem forte. Mesmo sem ele ter essa certeza e saber isso no coração dele, Deus botou essa força no coração dele e ele foi lá. E depois ele ficou sabendo como é que aconteceu. Graças a Deus. E assim é com cada um de nós. Temos que nos levantar. Não deixe isso te abater. Não deixe essa afronta do inferno e desse mundo abater você, dizendo que você não pode, que você não é capaz, que você não tem condição. Você tem condição, você é capaz, porque Deus é contigo. Deus está contigo. Deus é contigo todos os dias da tua vida. Ele nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Ele vai cumprir todos os dias da tua vida, todos os números do dia da tua vida, Ele vai cumprir e vai te fortalecer e vai te fazer chegar lá. No nome de Jesus. Você crê nisso? Então, tudo é possível ao que crê. Você vai chegar lá. Quando chegar lá, você me fala depois. Dá o testemunho aqui na igreja. Vem comigo aqui agora, em Timóteo. 2 Timóteo. Outras situações que nós vamos passar também, e passamos hoje em dia, principalmente nos últimos dias. Como a gente tem escutado, o pastor Hélio mesmo tem dito, né? A tendência é só piorar. Isso é verdade. As coisas vão piorar, mas vão piorar para o mundo. Para a gente não. Para a gente só melhora. Porque com Cristo, as coisas só melhoram. Em nome de Jesus. Então, 2 Timóteo, capítulo 3. A partir do versículo 1, fala assim: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deste. Veja o tipo de gente que nós vamos estar lidando nos últimos dias. Talvez muitos de nós já conheçamos muitas pessoas desse tipo, com esse caráter, com essa personalidade. Imagina se a gente... Está falando. Imagina se a gente não tiver revestido do poder. Imagina se a gente não acreditar que esse poder está em nós, que nós estamos capacitados para lidar com essas pessoas. Com cada uma delas. Seja no nosso trabalho, seja na nossa família. Nós temos que ter paciência. Calçai os pés com o evangelho da paz. Nós temos que ter paz. Paz e os frutos do Espírito são para outros comer. A gente já aprendeu isso aqui. Isso não é para nós. Não é para a gente orar e pedir para Deus afastar essas pessoas da gente. Porque como é que elas vão conhecer Jesus? Você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento para Deus usar para que essas pessoas conheçam Jesus e sejam transformadas. Por isso que Jesus pediu para você orar pelos que te perseguem. Para que essas pessoas que estão te perseguindo venham ao teu encontro perguntar: que Deus é esse que tu serve? Tão maravilhoso, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de graça, de misericórdia, de compaixão, de restauração, um Deus que abençoa, um Deus que te faz prosperar, um Deus que te põe de pé,
que te exalta. Como? Se essas pessoas, a gente orar a Deus e pedir a Deus para se afastá-las de nós. Nós estamos aqui para ser a luz do mundo, sal na terra. Você é a luz do mundo, sal na terra. Vocês que nos assistem, vocês são a luz do mundo, sal na terra. Não podemos fazer como a mulher de Ló, que olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. E para que vai servir o sal se tornar insípido? Jesus diz isso. Não vai restaurar mais o sabor, vai ser uma estátua. Uma pessoa que está ali, que não está dando fruto nenhum, que não está causando sabor a ninguém. E como é que Deus vai ser glorificado? Mas o mundo está numa grande expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Cada um de vocês? Então vocês podem salgar essas pessoas. Vocês são esse instrumento. Cada um de nós. Nós estamos aí para fazer a diferença. Se a gente não quiser mais fazer a diferença, a gente já vai se encontrar com o Senhor. Já vamos partir daqui para lá. Isso acontece? Acontece. Deus chama antes do tempo? Chama. Eu conheci uma pessoa, não tive muito relacionamento com ele, era de uma outra igreja, e eu fazia transporte, eu faço transporte escolar, eu e minha esposa, e essa pessoa sofreu um acidente, o pai da nenenzinha. Eu fiquei sabendo através da diretora do colégio, e eu orei por ela, por esse rapaz. E Deus falou no meu coração, não, ele não vai ser salvo. Não vai ser salvo. Esse menino devia de ter menos de 30 anos. Era novo, jovem. E Deus falou para mim que ele não ia ser salvo, na verdade. Salvo, ele estava salvo, mas ele não ia ser curado ali, não ia ser transformado ali, porque Deus falou no meu coração. Eu procurei frutos nele e não achei. Não achei frutos. A vida dele estava sem frutos. Que você, essa noite, não seja encontrado sem frutos. E não só nessa noite, mas em toda a tua jornada, a tua caminhada com Cristo. Que você possa ter essa certeza no teu coração e essa revelação do amor de Cristo que está com você, de que os frutos que Jesus deu, cada um de nós desfrutamos hoje, para que nós possamos olhar, aprender e fazer o mesmo. Uma vez eu estava indo para o trabalho, eu trabalhava no shopping, eu pegava 2h30 da tarde, e saía naquele verão maravilhoso, nesse verão maravilhoso que nós temos aqui, de quase 50 graus. E, oi? Até hoje, é verdade. Já acabou, está para acabar, né, o verão, né? Está para acabar, isso. Glória a Deus. Temperaturas mais amenas, né, irmã? E eu estava caminhando, tinha que caminhar quase 15 minutos da minha casa para pegar o ônibus, nesse sol maravilhoso, suando. Aí peguei o ônibus e vi uma árvore assim, uma sombrinha ali maravilhosa. Eu falei, ô Senhor, que sombra boa seria aquela dali, eu estar debaixo daquela sombra ali, nesse calor todo. Aí Deus falou, eu estou precisando de gente, que sejam essas árvores, para que outros possam desfrutar dessa sombra. Aí quem Deus falou e chamou para ser essa sombra? Ele me chamou, eu me coloquei, né, cada um de nós, né, queria uma sombra daquela. E aquilo que você quer para você, faça para os outros, né? Então, ele chama a gente, para cada um de nós, para sermos essa árvore que está plantada à beira do rio, para que no seu tempo oportuno venha dar frutos e que as aves venham e repousem sobre elas. Amém? Então, a gente se colocando dessa forma, Deus vai abençoar, Deus vai alimentar, Deus vai suprir, porque como é que você vai suprir outras vidas se você não for suprido primeiro? Amém? Então, todos vocês, todos nós já estamos supridos a todas as nossas necessidades. Precisamos acreditar nisso, né? Porque como é que a gente vai semear se não receber a semente primeiro? Então, primeiro Deus vai te dar a semente para que você possa semear. Na verdade, toda a obra já está feita, né? Se toda a obra já está feita, eu não preciso fazer para que depois Deus me dê. Eu tenho que acreditar que eu já tenho, por isso é que eu faço. Por isso é que eu dou, por isso é que eu semeio, por isso é que eu amo, por isso é que eu perdoo, por isso que a gente cumpre a palavra de Deus. Porque nós cremos que Deus já supriu tudo isso nas nossas vidas, né? O Espírito Santo, ele testifica isso nos nossos corações. Porque ele é conosco, ele é o Consolador, ele está em nós, em cada um de nós,
Por isso a necessidade de Jesus ter partido. Porque se ele tivesse hoje aqui no nosso meio ainda vivendo, de repente ele estaria lá na Cidade Santa, em Jerusalém, e a gente ficaria aqui sozinhos. Cadê Jesus? Jesus, liga para ele, pega um avião, manda vir para cá. Não, hoje ele está em cada um de nós, espalhado nesse planeta. Ele é onipresente, está em nossos corações, em cada um de nós, em cada um de vocês. Amém? Então, esse tipo de pessoas que nós vamos estar vivendo no nosso dia a dia. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Né? Do jeito que as coisas estão por aí. Então, a gente tem que se fortalecer no poder do Espírito Santo e nos fortalecer com a armadura de Deus. Em Romanos 12, 8, abre aqui um minutinho. Aleluia. Não, eu notei alguma coisa errada. Mas o versículo que eu quero dizer é: quanto depender de vós, tende paz com todos. E como eu falei, é um fruto que cada um de nós devemos produzir para que as pessoas venham desfrutar desse fruto com a gente. Amém? Então, glória a Deus. Volta comigo aqui para 12, 18, né? Era 18. Amém. Então vamos ler lá rapidinho. Continua aí, fica aí, para que a gente possa ler. Só esqueci de botar o 1 na frente. 12, 18. Amém. Sim. Que fala: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? Glória a Deus. Então volta aqui para Gênesis. Vamos continuar nessa caminhada aqui com Noé. Noé simboliza descanso, né? O nome Noé significa descanso. Noé estava dentro da arca, com toda aquela tribulação que havia do lado de fora, toda aquela tempestade, as ondas batendo para tudo quanto é lado, mas Noé tinha descanso, ele entrou no descanso, dentro daquela arca. Ele não podia fazer nada, ele não podia mover nada fora da arca para poder tentar paralisar as ondas ou poder alcançar algo que pudesse firmá-lo em alguma rocha ali enquanto a tempestade passava. Ele tinha que ficar ali dentro, descansando na fidelidade de Deus que lhe mandou construir a arca e de que ele chegaria até o seu destino em paz e em segurança. Não só ele, como toda a família dele. Né? Então, aqui em Gênesis 6:18, ele diz aqui, ele faz uma aliança com a sua família, dizendo: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrará na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Isso aqui nos remete para Atos 16:31. Né? Para que, se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Né? Aqui, como Noé era o alvo ali da justiça de Deus, da aliança com Deus, e toda a casa dele foi salva, cada um de nós que estamos aqui, né, somos o ponto de referência para que toda a nossa família também seja salva e alcançada, independente de toda e cada tribulação que eles possam estar passando. Você passa, eu passo, eu tenho filhos também, tenho 2 meninas, uma pequenininha agora de 1 ano e 4 meses, 5 meses vai fazer. Então, eles vão passar por situações, como cada um de nós aqui passamos. Né? O mundo vai chegar para oferecer várias coisas, né? Mas eu como o pai da casa, o senhor da casa, aquele que está firmado, eu e minha esposa, no Senhor, faz com que a aliança de Deus
guarde a cada um deles, né? E cada um de nós, eu, minha esposa e meus filhos, eu creio, assim como Noé também aqui foi guardado na arca, vamos chegar lá nos céus junto com o Senhor, porque Deus, Ele é fiel com a sua aliança, Ele é fiel com a sua palavra, Ele sustenta todo o universo pelo poder da palavra dEle. Como é que Ele não vai sustentar nossas vidas? Amém? Deus é fiel, a palavra dEle nos garante essa fidelidade e essa provisão. Então Ele diz que estabeleceu essa aliança junto com a família dEle, os filhos dEle e todos os animais que estavam junto com Ele, dentro da arca, né? E não precisou nem Noé ir até a floresta buscar cada um dos animais. Deus foi trazendo esses animais, um a um, aqueles que iam sendo salvos, né? Lá em Atos também diz que eles permaneciam na oração e na distribuição dos pães, e Deus ia trazendo cada um daqueles que iam sendo salvos, né? Eu ver a fidelidade de Deus. Deus manda construir uma arca, manda botar todo o compartimento que precisa, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, e ali ia fazer o quê? Encher toda aquela arca com tudo aquilo que Ele disse que iria trazer. A vida de Noé, a vida da família dele e todos os animais que precisavam estar ali junto, para que depois se procriassem. Aleluia! Para que todos eles se procriassem, crescessem, expandissem de novo, enchessem de novo a terra, né? E aqui, eu me lembro lá em Atos, quando Pedro estava orando, né, veio sobre ele em êxtase um lençol, né, com toda sorte de quadrúpedes, de aves, né? E Jesus fala para Pedro ali, para ele não considerar imundo o que ele purificou, né? Você vê que na arca não existiam só 2 casais. Às vezes a gente pensa, né? A gente já viu tantos desenhos, amém, irmã? De que só existiam 2 casais, né, de cada animal ali na arca. Não. Ali existiam mais animais ali dentro. Vê aqui. No capítulo 7, no versículo 2 diz: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares. 7 pares. O macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par. O macho e a fêmea. Então existiam 8 casais de cada animal na arca. Amém? E você vê que todos eles foram salvos ali também, junto na arca. Isso nos mostra que a salvação, e a gente vendo junto em Atos, que a salvação é para todos. Não é só para nós, só para a igreja, só para aquele que tem em Cristo Jesus. Toda a humanidade, na verdade, já está salva. Amém? Toda a humanidade foi alcançada. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário alcançou a todos. Eles precisam saber disso, né? Não é isso que temos falado aqui? Eles precisam saber disso. Precisamos divulgar essa salvação. Precisamos ir lá fora, mostrar esse Deus maravilhoso, como eu já falei aqui, para que eles também venham reconhecer isso e ser salvos, assim como Cornélio e sua família foi. Quando Jesus mandou Pedro ir lá na casa de Cornélio, Cornélio não era salvo, mas ele reuniu a sua família, seus parentes, seus conhecidos, e ali foi dada a palavra no qual todos eles seriam salvos. Amém? E isso remete justamente esses animais que Deus já estava guardando aqui na arca, já simbolizava as pessoas que iriam ser salvas em Cristo Jesus. Toda a humanidade. O ímpio, o gentio, os que já eram salvos, que aqui também tinham animais que já eram limpos, que eram puros. Então, todos nós já estávamos simbolizados ali dentro da arca, com segurança. E também ele diz que Deus mandou Noé colocar dentro da arca todo o alimento que eles necessitassem e precisassem para o consumo deles. Dentro da igreja, irmãos, e na palavra de Deus tem tudo que necessitamos e precisamos. Tudo está escrito aqui. A gente não precisa buscar lá fora. A gente não precisa se contaminar com o mundo para poder nos alimentar, para poder termos qualquer coisa que queremos ter. Porque em Cristo nós encontramos todas as nossas necessidades supridas. Em Cristo Jesus, na palavra de Deus, né?
O Senhor nos alimenta com tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. Amém? Então, glória a Deus. Então, já estou acabando. Fica firme. No capítulo 8, a arca já estava lá, a terra já estava cheia de água, né? A arca já estava no seu cume, todo o planeta cheio, né, de águas, e a arca precisava parar em algum lugar. Mas como nada em Deus é em vão, nada é de qualquer jeito, nada é de qualquer forma, nada é à toa, ele precisava parar em algum lugar. E isso deveria ter um significado, como tudo com Deus tem um significado. Ele parou no Monte Ararat. No capítulo 8, no versículo 4, diz: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os sinos do monte. Monte Ararat significa maldição retirada. Aleluia. Oh, Jesus. É, cereja do bolo. Então, significa maldição retirada. Em Gálatas 3,13, vem aqui comigo. Em Gálatas 3,13 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Aleluia, glória a Deus. Toda a maldição que era contra nós foi quebrada, foi desfeita. Jesus nos abençoou, nos justificou. Se você ver lá depois em Deuteronômio, capítulo 29, fala todas as maldições que era contra nós. E esse escrito de dívida foi tirado, foi cancelado, foi anulado das nossas vidas. Nós fomos justificados. E justificado com Deus, nós temos paz com Ele. Nós podemos entrar diante da sua presença com intrepidez, inculpáveis. Seja lá o pecado que você já cometeu, que você está cometendo, que ainda vai cometer. Não que você tenha que deliberadamente sair cometendo pecados porque já estão perdoados. Não. A gente não tem que fazer como Pedro diz, que se a gente voltar ao pecado é como o cachorro que volta a comer o seu próprio vômito, ou a porca que volta a se revolver no lamaçal, porque isso, cara, de que vale a pena tudo o que Jesus fez se a gente voltar a pecar tudo de novo? Né? E é maravilhoso estar com Cristo. Paulo diz, é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que estar nesse mundo. É incomparavelmente melhor viver Cristo do que viver o mundo. O mundo jaz no maligno. O salário do pecado é a morte. Então, o que de bom tem nisso? Que prazer tem nisso? Nós temos que fugir da aparência do mal. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Cristo. É em Cristo que nós temos vida. Jesus já nos deu vida e vida em abundância. Ele quebrou e desfez toda a obra do maligno e nos deu vida e vida em abundância. É isso que nós temos hoje. Temos que desfrutar disso. Permanecendo em Cristo, permanecendo na sua palavra, permanecendo na sua aliança, desfrutando de todos os benefícios que Ele conquistou para nós, desfrutando de uma mesa repleta na presença dos nossos adversários. Né? E nós temos que nos manter firmes para isso. Vocês veem que Deus é fiel. Jesus, quando se manteve firme na tentação, durante os 40 dias, Ele poderia ter desistido também, de alguma forma, por algum motivo, mas Ele permaneceu firme. E pela fidelidade de Deus, você vê que no último dia, quando Jesus foi fiel à palavra, os anjos vieram e os serviu. Serviu a Ele. A necessidade dele foi suprida. Independente das águas que possam estar batendo na tua vida, independente das águas que possam estar batendo na tua casa, não desista. Permaneça firme, porque teu Deus, Ele é fiel. Você vai ver com teus olhos a glória de Deus resplandecendo na tua vida, na tua casa. E você vai glorificar aquele que vive e reina. Amém? Os discípulos, quando Jesus chamou os discípulos para passarem para o outro lado do rio, né, a tempestade se levantou e Jesus estava onde? Dormindo, descansando. Porque ele cria e sabia que Deus era com ele.
e que independente daquilo que ele passasse, ele não iria afundar. Se passarem pelas águas, tu não vai afundar. Se passarem pelo fogo, tu não vai se queimar. E Deus estava descansando ali. E os discípulos foram lá e o acordaram e perguntaram, Jesus, não te importa que pereçamos? Jesus poderia ter falado diferente também para eles, mas ele era bom. Ele era bom, ele é amoroso. Ele é amoroso, ele é um Deus de amor, um Deus de graça. E ele fez então a tempestade acalmar, fez a tempestade cessar. E em vez dos discípulos manterem o ouvido, né, botar o ouvido ali para entender aquilo que Jesus estava dizendo para eles, né, porque sois tímidos, homens de pouca fé. Não, mas quem é esse que até o vento e o mar faz parar? A gente fica logo com os olhos vidrados que no milagre, né? Uma perna que é restaurada, num braço que é transformado, numa visão, e quer glorificar a Deus por isso, quando na verdade nós devíamos estar prestando atenção naquilo que Jesus tem para nos dizer, naquilo que Jesus tem para nos falar, porque é isso que vai acrescentar a nossa vida e vai edificar a nossa fé. Foi isso que Pedro, quando falou para Jesus que ele era o Cristo, e ele falou, e tu é Petros, e sobre essa revelação que tu teve, é que eu vou edificar a minha igreja. Então nós temos que manter nossos olhos fitos nele e com os ouvidos atentos naquilo que ele tem para dizer. Não no que ele está fazendo. Isso é bom, é maravilhoso, principalmente para aquele que está sendo transformado naquele momento, né? Mas nós temos que manter nossos ouvidos atentos para aquilo que Jesus está dizendo, que é isso que vai nos fortalecer contra o dia mau, contra as tempestades que se levantam contra a gente. É a palavra de Deus que vai nos manter de pé, firmado e arraigado, alicerçado, para contra essas tempestades, para quando o vento bater. E nós vamos chegar lá, do outro lado, com os pés enxutos, com os pés fortalecidos, com os pés transformados, para louvar e adorar aquele que vive e reina. Nada poderá nos deter, nada poderá te segurar. A morte não pôde reter Jesus. Os grilhões da morte foram rompidos, porque ele era um homem justo, e nós fomos justificados em Cristo Jesus. Amém? Então nada pode te deter. Nós vamos nos encontrar lá no céu e vamos louvar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Amém? Você crê nisso? Amém. Então você pode dar a declaração que desde o início foi dada. Vamos terminar com esse versículo. João 3,13. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você veio essa noite. Foi edificado, foi fortalecido pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, João. João está querendo fugir aqui. Foge não, João. Volta para cá, rapaz. Glória a Deus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Você crê que você já está no céu? Você crê que veio de lá, porque nós estávamos no coração do Senhor. Deus já planejou, já tinha planejado cada um de nós que hoje vivemos aqui, no coração dele, antes da fundação do mundo. Nós estávamos lá com ele, em Cristo Jesus, já planejado no coração de Deus, te formar, cada um de vocês, cada um de nós, pastor Carlos, pastor Teixeira, pastor Rafael, Cláudia, Marcelo, Edmundo, cada um de nós, que hoje aqui vivemos para conhecê-lo e desfrutar da presença dele. Amém? Então, cada um de nós, continuemos firmes nessa caminhada, nessa jornada que nos está proposta. E vamos chegar, como Paulo falou, que ele guardou a fé, cumpriu a carreira dele, e ele já estava ali pronto para poder subir e estar com Deus para todo sempre. Amém? Vamos ficar de pé, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.